Bom, meus irmãos, eu quero falar que nós estamos vivendo os últimos dias nesta terra. Nós já estamos vivendo a pré-grande tribulação. Atenção, Brasil, atenção, mundo, atenção, povo de Deus, porque nós estamos vivendo isso, o povo não está vendo, o povo não está enxergando que Jesus está voltando para buscar a sua igreja. O que você vai ouvir aqui agora é estarrecedor, mas é a verdade, é a pura verdade o que nós vamos ouvir nesse exato momento. Prepara o coração, prepara a sua fé, prepara a sua alma, porque o Senhor Jesus está voltando. Prepara-te, ó Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. Escute. Você sabia que o rio Eufrates está secando? O rio Eufrates está secando, e o fato é que esse acontecimento está na Bíblia, sobrenaturalmente ligado à segunda vinda de Jesus Cristo. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 9, versículo 13. E tocou o sexto anjo a sua trombeta, e ouviu uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, a qual dizia ao sexto anjo que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos juntos ao grande rio Eufrates. E foram soltos 4 anjos que estavam preparados para a hora, dia, mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. O que isso quer dizer? O rio está secando e o povo vai morrer de sede. E aonde mais fala na Bíblia que os rios vão secar? Abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 19, versículo 5. As águas do rio vão secar-se. O leito do rio ficará completamente seco. Você sabia que em apenas décadas o fluxo dos rios diminuiu para quase metade da média anual dos anos de seca? Imagens de satélite mostraram que as bacias do rio Tigre e do Eufrates perderam 144 quilômetros cúbicos de água doce entre 2003 e 2013, deixando os níveis hídricos com medidas entre as mais baixas de toda a história registrada. Mas por que isso está acontecendo? Por que os rios estão secando? Tudo isso está acontecendo devido à rebeldia do homem por fazer o uso de estátuas como deuses, pois no princípio, no início, isso era diferente. Quem leu já algo sobre a Mesopotâmia sabe que lá era o berço das civilizações, sabe do grande papel dos rios que tinham naquele local, que faziam parte do crescente fértil. Os rios Tigre e Eufrates, eles estavam entre os maiores e mais antigos da Ásia Ocidental. E isso nós provamos na Bíblia, que os rios, eles eram desde antigamente utilizados para crescente fértil, pois Deus deixou a Abraão essa terra com abundância de água. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 15, versículo 18. Naquele mesmo dia fez o Senhor uma aliança com Abraão, dizendo: tua descendência tenho dado essa terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Então vamos voltar aqui à pergunta: por que o rio Eufrates está secando? Abra sua Bíblia em Jeremias, capítulo 50, versículo 38, que diz assim: cairá a seca sobre as suas águas e secarão, porque é uma terra de imagens esculpidas, e pelos seus ídolos andam enfurecidos. Por isso habitarão nela as feras do deserto, com os animais selvagens das ilhas. Também habitarão nela as avestruzes, e nunca mais será povoada, nem será habitada de geração em geração. Vemos aqui então na Bíblia que Deus está enfurecido porque o homem foi criado para adorar a Deus, e ele está adorando imagens, ídolos. E tem mais, além de secar os rios, você sabia que vai pegar fogo nas cidades e ilhas? No mesmo capítulo de Jeremias, capítulo 50, no versículo 40, diz:
E quando Deus subverteu a Sodoma e a Gomorra e as suas cidades vizinhas, diz o Senhor, assim ninguém habitará ali, nem morará nela filho de homem. Ou seja, Sodoma e Gomorra pegou fogo. E isso já está acontecendo nas ilhas. A ilha em Havaí estava em chamas. Dezenas de pessoas morreram, centenas estão desaparecidas em incêndios florestais que varrem a ilha havaiana de Maui. Turistas e moradores, eles foram forçados a pular no mar na cidade histórica. Até o governador do Havaí disse que os incêndios são o maior desastre natural da história do estado. Ainda não se sabe ao certo o motivo do incêndio, mas acredita-se que o incêndio foi potencializado na ilha de Maui por questões meteorológicas geográficas. E tem mais ilhas que pegaram fogo. A ilha grega de Rhodes pegou fogo. As chamas, elas causaram estragos, onde as temperaturas atingiram 45 graus. Toda a ilha foi colocada em estado de emergência. Mais de 20 mil pessoas foram obrigadas a deixar a ilha, e a maior retirada em decorrência de incêndios florestais da história da Grécia. Você sabia que há cerca de 19 séculos, evangelizadores cristãos visitaram a ilha do Egeu? O apóstolo Paulo, ele estava retornando da sua terceira viagem missionária e ele parou brevemente nas ilhas de Lesbos, Quios, Samos, Kos e Rhodes, a ilha que pegou fogo. Você sabia que perto do fim do primeiro século o apóstolo João foi exilado na ilha de Pástmos por ter falado a respeito de Deus e ter dado testemunho de Jesus? E por que a ilha de Rhodes pegou fogo? Porque ela é um lugar de deuses. O Colosso de Rhodes era uma estátua gigante de 33 metros de altura do deus Sol Hélios. Ela estava localizada na cidade grega de Rhodes, no sudoeste do Mar Egeu, no ano de 280 a.C. Essa estátua ela era feita de bronze e ela ficou conhecida como uma das 7 maravilhas do mundo antigo. A estátua de Hélios foi destruída por um terremoto em 228 a 226 anos antes de Cristo. E seus pedaços ocuparam as dó de Rhodes por 1000 anos antes de serem derretidos em meados do século 7 depois de Cristo. Ou seja, era uma estátua feita para ser adorada no lugar de Deus. Hélio era o deus do sol, descendente dos titãs Hiperion e Teia. Seu culto não era muito difundido na Grécia, mas o lugar onde ele era particularmente adorado era Rhodes, a maior das ilhas gregas no Mediterrâneo Oriental. Na cidade, ele era o deus mais importante e destaque do calendário religioso da ilha. Então, por isso que as ilhas estão pegando fogo. Então veja, além das águas estarem secando, como está escrito nas Sagradas Escrituras, as ilhas também estão pegando fogo, fazendo cumprir a palavra de Deus. Ô meus irmãos, olha o que nós acabamos de ver, de escutar estas tristes notícias que a terra vai pegar fogo, a terra será destruída. Nós estamos caminhando para uma destruição total. 2 Pedro, no capítulo 3, no versículo de número 10. Mas o dia do Senhor virá como ladrão, de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoa vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando nós para o dia da vinda do Deus Todo-Poderoso, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra. Meus irmãos, você sabia que este céu que hoje existe não vai existir?
Você sabia que essa terra que nós estamos vivendo, que nós estamos morando, você sabia que ela também não vai existir? Por quê? Porque o fogo vai queimar. O fogo vai queimar esse céu, o fogo vai queimar esta terra. Por quê, irmãos? Porque o céu que hoje existe, a Bíblia diz que não vai existir mais. Porque lá foi aonde houve o primeiro pecado, a primeira traição. Foi lá que houve Satanás. Então esse céu vai se queimar. Esse céu vai desfazer. Aonde Satanás veio? Para a terra. Ele está na terra. Por isso que a terra está desse jeito, as águas secando. Olha a situação, em alguns lugares os gelos estão derretendo, em outros lugares a temperatura passa de 40 graus até 50 graus, e os homens não estão vendo que isto é sinal da volta de Jesus. O povo não está vendo, aí nesses países os rios se secando, as águas acabando. E como o povo vai viver sem água? Como o povo vai viver sem água? É por isso que a terra vai pegar fogo. É por isso que a terra vai se desfazer em chama de fogo. Atenção, meus irmãos e minhas irmãs. É hora de uma reconciliação, de um conserto. É hora de aceitar a Jesus como Salvador, porque senão depois será tarde demais. Depois não vai adiantar mais o homem chorar, lamentar, porque naquele grande dia o fogo vai queimar também. Lá é que o fogo vai arder. Tá certo? Fique com essas palavras, preste atenção e aceita Jesus agora. Reconcilie agora, onde você estiver. Aceita Jesus. Levanta as suas mãos aí, aonde você estiver. Eu vou orar pela sua vida. Eu vou orar pela sua salvação. Venha para a igreja. Deus é santo. Venha congregar conosco. Aceita Jesus agora, aonde você estiver. Levanta as suas mãos aí. Toma a decisão. E eu oro por você. Senhor Jesus, salva as almas. Senhor Jesus, perdoa. Senhor Jesus, levanta o caído, fortalece o fraco, anima quem está desanimado. Senhor Jesus, toca no povo, nas almas que ouviram, que viram, meu Deus, esta live. Ó, meu Deus, faz alguma coisa. Receba esse homem, receba essa mulher, receba esse jovem que está reconciliando, que está aceitando a Jesus agora. Meu Deus, meu Pai, perdoa ele e receba ele novamente, escrevendo o seu nome no livro da vida. Amém e amém e amém. Nós estamos aguardando que vocês entrem em contato conosco para servir a Deus. Aí aonde você estiver, nós vamos te ajudar em oração e você não vai perecer nesse fogo ardente que virá sobre o mundo.